Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre fevereiro de 2026. De novo, estou aqui com minha sócia e nossa CIO, Magali. Magali, obrigado por se juntar a nós. Obrigada. Fevereiro, mais um mês de resultados fortes no mercado de capital, de forma geral, com algum susto no último dia útil do mês, com uma guerra dos americanos e dos israelenses contra o Irã, mas que não contaminou os resultados do mês de fevereiro. Tudo aquilo que vocês têm de memória da guerra, na verdade, acontece só um dia em fevereiro, a gigantesca maior parte, portanto, estará em março, mês em que a gente está gravando esse webinário. A gente vai falar sobre isso no início de abril. De novo, um mês com forte influxo, ou seja, forte chegada de dinheiro estrangeiro no mercado de capital brasileiro e ainda os grandes players institucionais brasileiros olhando para ver o que vai acontecer. Até agora, a Magali vai falar um pouco mais sobre isso com vocês. O número, o volume de dinheiro estrangeiro no mercado que chegou no ano de 26 é enorme e dramaticamente afeta o preço dos ativos. Então, para a gente não se alongar muito agora, vamos falar sobre carteiras. Magali. Bom, a gente gosta sempre de abrir essa reunião falando, primeiramente, que a Fiduc entrega uma solução de investimentos, né? É, a gente oferece uma alocação de recursos de longo prazo em vários fundos, né, disponíveis na nossa grade, que tem como base essa alocação os perfis de risco. Aqui a gente fala sobre o resultado de cada um desses fundos, mas principalmente gosta de jogar luz sobre o resultado das alocações, né? Por perfil de risco. Então, a gente fala aqui de ambas as coisas. E como a gente sempre começa, né, a gente faz uma recapitulação do cenário do mês, né? No caso, mês de fevereiro, onde a gente vê uma continuidade do que vimos em janeiro, especialmente a tendência de realocação de capitais para fora dos Estados Unidos, né? Então, nesse contexto, um dos principais vencedores dessa narrativa é o ouro, né, que subiu 7,9% em fevereiro, depois de ter subido 13% em janeiro. Os mercados emergentes, outros ganhadores claros também, performando bem, aqui 5,4%, foi liderado pela Coreia em termos de ganho, apesar da China ter ido na direção oposta, aqui caindo 5,4%. Europa também com um desempenho muito forte, e petróleo, né, também no mês aí, no segundo mês de recuperação, já prevendo, né, esse aumento da tensão do risco geopolítico. E figurando como destaque negativo pelo segundo mês consecutivo, a gente tem as bolsas americanas, né, porque você tem o fluxo inverso, né, assim, não que esteja saindo muito dinheiro dos Estados Unidos, mas parou de entrar na mesma velocidade e os investidores, em geral, estão buscando outras geografias para diversificar as suas alocações. A Magali, renda fixa, pois não. desculpa te incomodar, de interromper, na verdade, mas eu consigo entender bem o S&P e o Nasdaq caindo, dinheiro vindo aqui para o Brasil. Por que que o China cai tanto mês passado? Tem algum fato novo que explique isso, para além das questões estruturais da economia doméstica chinesa? Realmente, a queda da China está ligada com a dificuldade de confirmar o crescimento que originalmente se esperava nesse ano. Então, os dados de atividade chinesa estão vindo mais fracos, né? A China, né, que tem como motor de crescimento a exportação, obviamente está sendo afetada pela questão de tarifas, né? O consumo interno, né, que é um grande problema na China, deveria, vamos dizer,
tentar substituir um pouco esse motor de crescimento da exportação, mas a China não vem conseguindo fazer isso com sucesso, né? Então, o que a gente tem de resultado, pelo menos nesse início de ano, são números de atividade que ficam aquém da expectativa que o mercado tinha em relação a crescimento. Continua sendo crescimento positivo, aí próximo talvez de 4% ao ano, mas é um crescimento aquém da expectativa, e o mercado acaba corrigindo. Então, assim, hoje não dá para falar que existe um ganhador assim super claro entre as grandes potências, toda essa dinâmica que a gente está vendo no contexto mundial de tarifas e de tudo mais. Eu acho que a situação ainda está bem confusa em termos do que vai ser tendências de crescimento no futuro. A guerra vem trazer talvez um elemento adicional de incerteza nesse cenário, e muita coisa pode ir mudando aí ao longo dos próximos meses. Como uma anedota, eu fui a um seminário de um dos maiores gestores brasileiros agora, e ele contou especificamente em relação à China que em final de 2023 uma fabricante de carro chinesa gigantesca exportou para tentar escapar das tarifas de importação que estavam sendo montadas no Brasil, mais de 100 mil carros e fez um estoque no Brasil. E quando chegou no Brasil, na Receita Federal, isso teve um ruído, e esse ruído é porque os carros eram, entre aspas, usados. E os carros não são usados. Esses carros são novos, são zero, eles não foram rodados, mas eles foram produzidos há mais de 2 anos atrás. Ou seja, os carros estavam em estoque na China durante 2 anos procurando comprador, porque na prática a Europa, os Estados Unidos fechou seu mercado para carro chinês, a Europa está fechando seu mercado para carro chinês para salvar as Volkswagens e Mercedes da vida, e o Brasil está nessa mesma toada, né? Que é subindo tarifa de importação para carro chinês, o que obviamente vai afetar a China de uma forma ou de outra. Eles são muito bons de produzir e estão tendo problemas para vender, né? Exatamente, principalmente internamente, né? Quer Principalmente dizer, internamente. o consumo interno da China é baixo em comparação com a maioria das economias centrais. Perfeito. E isso é um grande problema, e produtividade também, porque eles têm um problema demográfico muito importante na China. Colapso, né? Colapso Sim, nesse sentido. Quer dizer, só para explicar para todo mundo, ao contrário, eu tenho 54 anos de idade, então eu me lembro de uma época em que a China era um problema porque crescia rápido demais o povo chinês, né? A multiplicação do povo chinês. Hoje em dia é exatamente o oposto. Eles não estão mais reproduzindo, em português claro, as mulheres não estão engravidando e tendo bebês, e a população está envelhecendo muito rapidamente e vai encolher dramaticamente se essa direção se confirmar, e, consequentemente, o mercado doméstico de consumo desmonta. Pessoas acima de uma certa idade consomem muito menos do que jovens, né? Mas vamos voltar para o gráfico, por favor. perfeito. A gente estava falando aqui desse lado esquerdo do slide, né? Então a gente estava falando sobre os indicadores internacionais. Estava comentando que a Bolsa Americana performou pior pelo segundo mês consecutivo, reflexo desse mesmo cenário, né, de fluxo que a gente comentou. E olhando aqui do lado da direita, né, a gente tem os índices e ativos brasileiros, né? E a gente vê um cenário muito construtivo, né? O Brasil continua a se beneficiar dessa rotação de investimentos. No mercado global de moedas, em fevereiro, o real foi destaque mais uma vez, subiu 2,7%, junto com o dólar australiano, peso mexicano, demonstrando de novo a força das moedas ligadas a commodities. A bolsa teve um ganho forte de 4,09%, também com uma sequência de fluxo estrangeiro positivo, e os papéis de renda fixa se beneficiaram do leve fechamento
da curva de juros futuros. Com isso, praticamente todas as classes que a gente acompanha ou tiveram uma performance muito em linha com o CDI ou ficaram acima do CDI. Então, no conjunto, um ótimo mês para os ativos brasileiros. No finzinho de fevereiro, como você falou, a gente teve a deflagração do conflito no Oriente Médio. Esse conflito tem potencial para alterar, suspender temporariamente, ou pelo menos minimizar esse cenário de realocação de capitais, que a gente vê, né, tem beneficiado muitos mercados fora dos Estados Unidos, inclusive o Brasil. E o canal de transmissão principal aqui é o preço do petróleo, né? Então, se eventualmente a gente tiver uma alta do petróleo que seja duradoura, isso se traduz num choque adverso de oferta, então traz mais inflação, traz menos crescimento para o mundo, especialmente talvez fora dos Estados Unidos, que são até mais dependentes de petróleo de terceiros. E até essa tendência de enfraquecimento do dólar, ela também pode se reverter, porque o dólar ainda é visto como um porto mais seguro, né? E os Estados Unidos, em relação a outros países, é autossuficiente em petróleo, então talvez ele estaria até melhor do que outras economias nessa questão do petróleo, se a gente tivesse realmente a commodity ficando aí num patamar alto por muito tempo. Posso falar uma coisa nesse ponto? Desculpa, eu acho que já interrompi seu raciocínio, mas Não, pode um falar. outro país que pode se beneficiar com preços de commodity alto, sustentado ao longo do tempo, é o Brasil, notadamente petróleo, né? O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Se eu não me engano, a gente produz alguma coisa entre 3,5 e 4 milhões de barris de petróleo por dia, um pouco abaixo de 4, assim, esse é meu negócio, mas nos próximos 2 ou 3 anos está previsto chegar em 5 milhões, assim, o número é enorme. E, obviamente, um preço de petróleo acima de US$ 80 de forma sustentada, a gente não está apostando em nada aqui dentro, não é isso, mas ele é bom para o Brasil. Ele é bom para o Brasil, ele é bom para as commodities. O Brasil é um exportador de commodities. Vamos encarar esse fato brutal, né? É, você tem razão, né? Que eu acho que talvez se a gente fizer uma análise relativa, o Brasil estaria melhor do que muitos países, né? O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas petróleo bruto, né? Ele não é autossuficiente no refino. Então, ele não tem uma situação como a dos Estados Unidos, né, que é autossuficiente tanto na produção como no refino. Mas sim, o Brasil relativamente estaria melhor. É, eu acho que talvez o ponto de atenção aqui seria a inflação, né? Se o preço do petróleo subir lá fora, vai subir aqui também, né? A não ser que o governo faça algum esquema com Petrobras, né, para a Petrobras arcar com o prejuízo, né, de preço, isso seria transmitido para a inflação e poderia colocar um pouco em risco o ritmo de flexibilização da política monetária, ou seja, o ciclo de queda de juros, né? Então pode vir um pouco menos, a intensidade é um pouco menor e mais devagar. Mas eu acho que é muito cedo para falar sobre isso, a gente ainda não sabe quais são os próximos desenvolvimentos dessa guerra, se vai acabar rápido ou não. O que a gente sabe é que premissa de guerra longa não interessa a ninguém, muito menos para os Estados Unidos, que tem eleição em novembro. Então, vamos esperar que em breve esse conflito já esteja encerrado. Por último, só como conjectura, no sentido de enriquecer a conversa, por um lado, existe pode haver um incentivo eleitoral de não se passar para a bomba de gasolina o aumento do preço do combustível, dado. Isso, historicamente, no Brasil já se confirmou várias vezes, né? Mas também tem um outro dado que funciona no sentido contrário, que é, hoje em dia, essa conta petróleo é um alto
pagador de impostos para o Tesouro Nacional, né? Para o governo. Não passar a conta é não arrecadar, né? E o governo está precisando de arrecadação desesperadamente, né? Então, você tem aí um sinal para um lado, um sinal para o outro. Quer dizer, de novo, como você falou, a gente não está apostando nem em uma coisa nem em outra, mas os dois sinais existem no meio dessa crise. Perfeito, Pedro. Agora a gente entra é, na análise do desempenho dos superfundos e perfis no mês, né? Então a gente tem aqui do lado da esquerda os resultados dos perfis de risco, né? Todos ligeiramente acima do CDI. Nesse mês, o CDI nesse mês ficou em 1%. A gente tem como destaque negativo aqui ações e multimercado, um pouco pior para o fundo internacional, que se ressentiu da queda do dólar no mês. Aqui do lado da direita, a gente tem o resultado das previdências, também um mês muito positivo, o fundo balanceado rendeu 1,37% e o conservador 1,21%. Nesse slide, a gente olha os resultados de 12 meses, mas como um filme, né? Então, a gente observa aqui nos vários pontos que o resultado de 12 meses foi melhorando desde o segundo semestre do ano passado. Hoje, abril, né, ele abre, né, uma boca de jacaré aqui muito grande em relação, principalmente ao IPCA, mas até ao CDI também, né? E aí, acho que vale o comentário que a gente até fez junto com os planejadores ontem, na reunião que nós tivemos com eles, que não é em todos os momentos que as pessoas estão pessimistas que os ativos de risco sobem. Mas não é incomum a gente ver, né, os melhores períodos de acumulação de retorno real sobre inflação, né, como a gente está vendo aqui, num período em que as pessoas estavam muito pessimistas com o Brasil. Por quê? Porque qualquer detonador pode tornar o movimento muito pronunciado, né? Muito e abrupto também, né? Muito rápido. O fato é que o que esse gráfico sugere é que uma alocação diversificada ao longo do tempo, bem gerida, bem acompanhada, eh, deveria ganhar ao longo do tempo do custo de capital, né? No curto prazo, a gente sabe que isso não funciona e grande parte dessa inflexão de curva positiva aí, hoje, é uma melhora de humor estrangeiro em relação ao Brasil, não de humor local em relação à nossa própria terra, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Amanhã, sei lá, explode uma outra guerra, ou a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é impressionante como a gente vê como, apesar desse CDI que a gente está falando aí, essa linha cinza esconde em algum lugar aí no final dela, se eu não me falha a memória, é a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos no Brasil, né? Algo nessa ordem de Isso grandeza, mesmo. né? E mesmo assim, as nossas carteiras conseguirem, ao longo do tempo, em média móvel, estar acima dela depois de um período de 3 anos, é impressionante como a tese se confirma ao longo do tempo. Perfeito. Entrando agora no desempenho de cada fundo, a gente começa com o fundo de renda fixa, subiu 0,97% no mês, no ano rende 101% do CDI. As estratégias pré-fixada e renda fixa e inflação. Quando a gente fala renda fixa e inflação, é porque os papéis aqui estão majoritariamente indexados à inflação, tá? Só fazendo esse à parte. Então, essas duas estratégias foram, vamos dizer, as ganhadoras nesse mês. Elas não têm um peso tão relevante na nossa carteira, porque elas têm mais volatilidade, então a gente tem que limitar o peso, mas assim contribuíram aqui para o resultado final. O cenário atual justifica o início do ciclo de corte de juros para março, né, para esse mês.
principalmente se a gente olhar para a inflação e atividade no Brasil. Mas, de novo, né, a gente lembra que essa guerra no Irã pode, em algum momento, colocar em risco o ritmo e a intensidade desse movimento. Vamos ver o que o Copom decide aí na semana que vem. Acho que também vale dizer aqui, Pedro, que do ponto de vista de monitoramento do comitê, né, a gente continua achando que o fato de termos juros elevados e prêmio de risco baixo hoje é um contexto que demanda uma atenção maior dos gestores, né? Então, a gente tem estado com menos risco do que, vamos dizer, o que seria talvez normal, e a gente também enxerga essa postura de cautela nos gestores da carteira. Deixa eu dar uma de tecla SAP aqui e explicar para quem nos assiste isso de uma outra forma. A mesma coisa falada de uma outra forma, né? Bom, taxa de juros muito elevada é fácil, vocês estão vendo 15% ao ano de taxa de juros básica. Prêmio de risco, a gente quer dizer isso é o seguinte: 15% ao ano é aquilo que você ganha para comprar um papel do governo que tem, no linguajar da economia, risco zero. Risco zero porque o governo tem o direito de emitir sua própria moeda, de sempre te pagar. Tá? É, Existem questões aí sobre se esse risco é realmente zero ou não, mas acredite nisso no momento. Ou seja, você pode comprar um título do governo que vai te pagar 15% ao ano, e quando a gente vai a mercado, a gente vai fazer operações de crédito privado, ou seja, vai emprestar dinheiro para operações que não são o governo, a gente pede alguma coisa além disso, né? O que a Magali está falando é que o prêmio desse risco, ou seja, o quanto eles pagam além daquilo que nos paga o governo, está relativamente baixo, sobretudo quando se associa que o juro está muito alto. Então, a operação está mais arriscada do que a gente gostaria e, consequentemente, o que a Magali está fazendo, ela está puxando o freio de mão nessas operações e diminuindo a exposição a esse risco, porque ela acha que não compensa. Tá? Não compensa comprar o risco adicional pela quantidade de dinheiro que eles estão pagando para a gente hoje em relação a isso. Sim, e isso é verdade em alguns nichos, né? Principalmente aqueles nichos onde o crédito é de maior qualidade, né? Aí você realmente tem é, uma compreensão maior. Em alguns nichos, esse não é o caso, então a gente está indo para nichos onde a gente enxerga uma relação risco-retorno melhor. Ah, Também diversificamos aqui com FDICs, que estão entregando uma relação risco-retorno melhor, mas a gente também nota que os nossos gestores estão com mais caixa nesse momento, né? Então a rentabilidade acaba não sendo tão interessante, muitas vezes, né? A gente ficou próximo do CDI, mas não tão próximo, mas eu acho que vale a pena, porque a gente também não quer correr um risco excessivo nesse momento com crédito. Perfeito. Indo para o fundo multimercado, o fundo subiu 1,46%, também contou com bons desempenhos ah, de várias estratégias, né? Estratégia macro, estratégia long and short, a carteira própria também, né? Praticamente todas as classes de ativo aqui com desempenho acima do CDI. Olhando para o que a gente tem de cenário a partir de março, né, que é um cenário, vamos dizer, de guerra, né, e um cenário onde muitas vezes a gente vai ver quebra de correlações e da narrativa que estava se desenhando para o ano, esse é um fundo onde a gente pode ter um pouco mais de volatilidade, né? E a gente deve ter um pouco mais de volatilidade, principalmente nessa estratégia macro, né, que é a estratégia onde os gestores estão posicionados normalmente para as tendências que estão acontecendo. Então, quando você tem essa quebra de tendência por causa da guerra, eles podem ir um pouco pior no primeiro momento. Na carteira própria, aqui a gente também pode sofrer um pouco, porque ela acompanha também a direção do mercado. Do lado positivo, hoje a gente tem uma diversificação maior nessa carteira,
né? Então, isso nos ajuda, não nos insula totalmente de ser afetados, né, pelo que está acontecendo, mas ajuda a diminuir o nosso risco. Indo agora para o fundo de ações, a Bolsa apresentou uma valorização de 4,1%, foi de novo beneficiada pela migração de recursos dos Estados Unidos para economias periféricas. Na B3, nós vimos de novo um fluxo forte, esse mês foram 15,4 bilhões, levou o fluxo acumulado em apenas 2 meses para quase 42 bilhões no ano. Nesse contexto, a gente de novo teve os setores com mais peso na bolsa performando melhor, porque normalmente o fluxo estrangeiro compra o índice, né? Ele não faz muita seleção de ações, né? Ele vem, ele entra e comprando o que é mais líquido. E num contexto como esse, Pedro, os nossos gestores especialistas que estão focados em ações Brasil acabam ficando para trás, porque eles sim fazem uma carteira que está muito descorrelacionada do índice Bovespa, né? Então, nesse mês, de novo, a gente ficou para trás, né? A gente, embora positivo, a gente subiu menos do que a Bolsa. Teve também aqui o peso negativo de uma parcela pequena da nossa carteira, aqui 6%, que aposta na Bolsa Americana, especificamente em ações mais ligadas a crescimento e que nesse mês teve um desempenho mais fraco. Deixa eu colocar isso, tentar de novo reforçar com outras palavras, né? É, a primeira parte é o que é esse investimento fundamentalista, né? Esse investimento em ações que não são representativas do índice da Bolsa Brasileira. O índice da Bolsa Brasileira, para quem não sabe, é o Ibovespa, e aí, quando a gente fala a Bolsa rendeu, a gente está falando desse índice, do Ibovespa, tá? E os gestores especialistas nos quais nós investimos o dinheiro de vocês são gestores que vão escolher empresas independente de Bovespa. Então, eles vão estudar se a empresa é boa, se ela tem boa gestão, ou seja, eles vão tentar descorrelacionar o resultado da empresa do resultado do Ibovespa. E nesse sentido, quando você tem um dinheiro gigantesco que chega de repente no Brasil, esse cara que veio com esse dinheiro gigantesco, ele não teve tempo de fazer esse trabalho qualitativo de escolher qual é a ação, qual é a ação. Ele vai e ele compra o índice. O que quer dizer comprar o índice? Quer dizer que ele compra as maiores empresas. Realisticamente, Petrobras e Companhia Limitada, tá? E essas empresas não são normalmente aquelas que esses gestores que vão buscar quais são as joias que tem no Brasil de qualquer forma estão alocadas. Então você tem um descompasso entre essas explosões de curto prazo do índice com a valorização dessas melhores empresas. É totalmente esperado, dentro da forma como a gente administra a carteira de vocês, é proposital. Tá? A gente também se distancia de risco político, interferência estatal, esse tipo de coisa, seria um lado positivo. E da outra explicação, que é o que está ali como long only internacional, lembrem vocês que vêm acompanhando esses webinários há muito tempo, que durante grande parte dos últimos 2 anos, essa parte contribuiu fortemente com resultados a favor. E o que a gente está fazendo aqui, na verdade, tem resultado bom no mês, positivo. Dessa vez, o mercado externo contribuiu negativamente. Em outros momentos foi exatamente o contrário, ele contribuiu para suavizar movimentos ruins no Brasil, ou seja, está tudo dentro dessa estratégia do Comitê de Investimentos, da gente tentar fazer uma alocação para vocês o mais diversificada possível, de forma que a gente consiga trazer resultados estáveis, resultados coerentes ao longo do tempo. Isso mesmo. Indo agora para o fundo internacional, nós tivemos um ambiente benigno para investimentos no geral. As bolsas fora dos Estados Unidos voltaram a apresentar performance forte, continuaram a refletir esse movimento de realocação de capitais.
Os juros futuros americanos aqui também nos ajudaram, a gente tem uma posição, e eles se valorizaram até mais do que 2% no mês em moeda original, porque os dados de inflação de atividade nos Estados Unidos vieram mais fracos do que o esperado, então normalmente você tem ganhos na renda fixa. O ouro que a gente tem na carteira, né, como nós falamos no início, também performou bem, subiu quase 8% no mês. Então, de uma maneira geral, vários ativos performaram bem em moeda original. Alguns não, né, como a Bolsa Americana, mas a maioria, principalmente ouro, Bolsa de Mercados Emergentes, Bolsa de Japão e de Hong Kong, foram bem. Contudo, a gente teve uma depreciação do dólar nesse mês de aproximadamente 1,5%. Isso detrai, né, ele subtrai resultado, e no final das contas a gente conseguiu ficar no positivo, mas com uma alta modesta aqui de 0,12%, em função principalmente do dólar. Ou seja, para deixar bem claro, uma desvalorização do dólar quer dizer que o real se valorizou em relação ao dólar. O dólar ficou mais barato para brasileiro e isso no detalhe do Fundo Internacional. Não é um bom negócio, mas o Fundo Internacional não está aí para arbitrar preço real e dólar. Ele está aí para compor a carteira de vocês e para trazer os melhores resultados, de novo, coerentes, steady, como fala o o americano, ao longo do tempo, e ele está fazendo isso maravilhosamente bem. Sim, e acho que até é importante lembrar que se a gente tiver uma reversão dessa tendência de enfraquecimento do dólar, a gente pode perder numa carteira, mas pode ganhar aqui a valorização do dólar, né? Como você falou, a gente quase nunca vocês vão ver os perfis de risco da Fiduc como o melhor investimento do mês. Não, é proposital que não seja, porque a gente também quer proteger o downside, né? O que a gente chama da queda, né? Vertiginosa. Então, nos momentos de maior estresse, como que a gente provavelmente vai continuar passando em março, a gente também limita o potencial de queda que as carteiras, né, os perfis de risco possam ter. Indo para os fundos de previdência, a gente aqui tem o fundo conservador, que funciona como uma carteira diversificada, mas, como o nome diz, é mais cauteloso nas alocações, tem muita renda fixa, mais de 3/4 da carteira. Ações Brasil e Internacional também é uma parte modesta da carteira. Multimercados, aqui também um pouquinho. E nem tem a parte de fundo imobiliário que só aqui aparece aqui no balanceado, né? Então, olhando aqui para o balanceado, a gente vai ter um pouco menos de renda fixa, mas ainda assim é a maior parte. Tem mais ações, né? Tanto o Brasil quanto o internacional, e tem essa parcela de crédito imobiliário que não aparece no conservador. Então, como foi um mês muito positivo para o Brasil, principalmente, né? A gente capturou uma boa parte dessa alta aqui, principalmente através da exposição à bolsa, né? A gente vê aqui ações Brasil nos dois fundos sendo o maior retorno bruto da carteira. Inclusive, a gente ficou muito próximo do índice Bovespa aqui, diferente do que aconteceu no FIA, né? O fundo balanceado até capturou um percentual de alta da bolsa maior do que o índice Bovespa, né, que foi de 4,1%. A gente também teve desempenhos acima do CDI em várias classes, como a renda fixa tradicional, como a renda fixa inflação, os multimercados, isso olhando para os dois fundos. Crédito imobiliário, aqui também, no caso do balanceado. E do lado negativo, a parcela de ações internacionais, aqui, teve um desempenho próximo da estabilidade, ligeiramente negativo,
porque refletiu a queda das bolsas americanas e, em parte, dessa carteira também a desvalorização do dólar. Então, no geral, um resultado positivo, acima do IPCA e do CDI, para os dois fundos, previdência conservadora com um avanço de 1,21% e balanceada de 1,37%. E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo das principais tendências e resultados do mês. Tá bom, Magali, super obrigado aí pela explicação. A todos vocês que estão nos assistindo, obrigado pela audiência. Lembrem-se, o seu planejador tem muito mais informações sobre todos os resultados do mês, sobre como a gente enxerga as coisas. Não deixe de procurá-lo para ter mais detalhes sobre a sua carteira e nos vemos mês que vem. Até a próxima.